Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E este episódio ainda foi gravado no esquema de isolamento social, em casa. Por isso, talvez o som não seja o ideal, mas vocês entendem, não é? Nossa entrevistada de hoje é a Júlia, que fez um intercâmbio de nível internacional sem precisar sair do Brasil e teve uma experiência bem legal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, nós vamos conversar agora com a Júlia Castro Serpa, que é estudante do curso de Ciências Econômicas da UDESC ESAG, e no ano passado, no segundo semestre de 2019, ela fez um intercâmbio na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, em São Paulo. Antes de a gente começar a conversar com a Júlia, vamos explicar que a ESPM tem um acordo, um convênio, desde 2012 com a UDESC ESAG, e por esse convênio os alunos dos cursos da UDESC ESAG, dos cursos de administração pública e economia, eles concorrem a um edital todo semestre e os alunos selecionados eles podem estudar um semestre letivo lá na ESPM sem precisar pagar a faculdade. E foi o que a Júlia fez. Tudo bem, Júlia? E vamos te perguntar, então, começar o seguinte. A ESPM é uma escola muito voltada para o marketing e é muito procurada para a área de administração. A tua área é um pouco diferente, é ciências econômicas. Não é comum, você foi a primeira aluna do curso de ciências econômicas a fazer intercâmbio lá na ESPM. Por que dessa escolha? Conta pra gente. Eu escolhi a ESPM porque eu queria sair um pouco do foco da economia. Eu estava um pouco enjoada, digamos assim, do meu curso. E eu vi a oportunidade de ir para a ESPM. E pensei, por que não, sabe? Por que não arriscar um lugar que tenha um pouco mais do que só a economia? Que tenha marketing, que tenha tecnologia, que tenha outras coisas que eu acho que a economia consegue encaixar, mas que, enfim, não são tratadas dentro do meu curso na UDESC. Essa experiência foi positiva? Atendeu às tuas expectativas? Foi. Eu fui pra lá com uma mentalidade mais ou menos de... Não sei se eu quero continuar... Foi o que eu disse. Não sei se eu quero continuar no curso de economia. Então eu fui pra lá pensando, poxa, acho que vou mudar pra administração. Mas eu pensei, então, essa experiência antes pra tomar minha decisão. No fim, acabou que eu conheci muito da universidade, conheci muito dos cursos, conheci muito sobre marketing, conheci muito sobre... Enfim, vários assuntos que são completamente diferentes do que eu tava vendo na faculdade. Mas eu entendi que eu gosto de economia. Que apesar de tudo que eu aprendi ter sido muito, muito legal e ter sido muito, muito bom, eu consigo encaixar essas coisas que eu aprendi dentro da economia, ao invés de simplesmente largar uma coisa que eu gosto muito para fazer outra coisa. Quer dizer, nesse intercâmbio você foi conhecer a administração e acabou redescobrindo a tua área de economia. Exatamente isso. Basicamente isso. Eu entendi que economia é o que eu quero fazer, assim, é o que eu gosto. E você acha que esse aprendizado que você teve na ESPM, mesmo sendo uma escola mais focada em administração e você fazendo disciplinas de marketing e tal, esse conhecimento que você trouxe lá, você vai conseguir aproveitar no teu curso, na tua carreira de economista? Sem dúvidas. É legal você aproveitar esse período da faculdade para abrir a cabeça para outros assuntos, para abrir a cabeça para outras coisas e dar sempre para puxar um pouco do que a gente aprende para dentro da faculdade, da sala de aula. Por exemplo, eu tive inteligência artificial, que é um assunto que está bem em alta atualmente, é uma coisa que a UDESC, por exemplo, não traz pra gente. Traz um pouco de programação, principalmente para quem faz economia, mas não focado em inteligência artificial, não focado em machine learning e essas coisas. E a ESPM, por ser uma faculdade muito atualizada, assim, é imensa, eles investem muito em tecnologia por ter isso. Eu tive a oportunidade de ter essa matéria e dentro dessa matéria eu fiz um trabalho focado em economia, focado em análise de mercado financeiro. Então eu achei muito legal, acho que foi a matéria que eu mais gostei de fazer e justamente por isso, porque eu consegui conciliar muito fácil e, enfim, complementou muito do que eu vi na sala de aula de economia dentro da UDESC, só que de uma forma completamente diferente, assim. Legal, que outras disciplinas você fez lá? Eu fiz neurociência, essa de inteligência artificial,
Fiz uma bem de marketing, mas mais relacionada a como a comunicação mudou ao longo do tempo e como as propagandas se desenvolveram. Multi-branded chama. Fiz gestão de investimentos, que foi a matéria diretamente relacionada à economia que eu fiz. E fiz jogos de empresas. É bem uma matéria mais de administração, assim, é como você administra uma empresa, literalmente. Você recomenda que os estudantes de economia também considerem a ESPM como uma alternativa de intercâmbio? Sem dúvidas. Acho que mudou muito a minha cabeça, foi o que eu disse, mudou muito a minha cabeça e a minha visão sobre o que eu estava aprendendo em sala de aula sobre economia. Me fez entender que é o que eu gosto de estudar, mas traz coisas diferentes, traz coisas que você pode acrescentar dentro da sala de aula. Porque, assim, o curso de economia na UDESC é muito legal, eu gostei muito de tudo que eu aprendi até agora, só que é bem focado na economia, assim, você acaba não abrindo para o que a economia pode fazer junto com outras áreas, o que a economia pode trazer para o seu dia a dia, essas coisas um pouco mais diferentes. E eu acho que a experiência que eu tive indo para a SPM foi justamente isso, casar a economia com outras coisas. Casar a economia com neurociência, entender o comportamento, entender a tomada de decisão por outro ângulo. Enfim, acho que até mesmo dentro do marketing, assim, você não consegue diretamente pensar em economia, mas acho que quando você estuda um pouquinho de cada coisa, você olha e pensa, poxa, por que não juntar? Se a economia é uma ciência que estuda tanto a tomada de decisão das pessoas, por que a gente não ver um pouco de marketing? Por que a gente não vê um pouco dessas coisas? Como é que você fez no período em que você estava em São Paulo para se manter lá? Você tinha uma reserva? Ou você trabalhou, fez algum estágio? Como é que foi? Eu procurei um estágio lá, então acho que eu passei um mês lá sem estagiar, mas a partir do segundo mês eu já estava estagiando. E eu dividi apartamento com outras 2 meninas aqui da UDESC também. Eu estagiava numa consultoria de investimentos. Na verdade, não era nenhuma consultoria direito, assim, é mais uma empresa que fazia trabalhos para educação financeira. Com esse estágio, você conseguia se manter lá? Os meus pais me ajudaram, mas basicamente, os meus pais me ajudaram, assim, com aluguel, essas coisas, me manter lá, tipo, residência, e todo o resto eu mantinha com o salário que eu ganhava no estágio. Acho que vale aqui lembrar que apesar do custo de vida em São Paulo ser um pouco mais caro do que em Santa Catarina, as ofertas dos salários dos estágios também são bem mais altas, assim, além de ter muito mais oportunidade, eles pagam muito melhor. Pelo convênio você não paga a faculdade, né, lá em São Paulo, mas você tem que se manter lá, né? Então tem oportunidades, é viável você fazer um estágio, conseguir alguma renda lá e se manter por 6 meses em São Paulo? Tem, com certeza tem. As outras 2 meninas que moravam comigo, que também foram passar esse semestre lá, também conseguiram estágio, nós 3 trabalhávamos, então assim, não é impossível, tem bastante oportunidade. Claro que não vai ser assim, na primeira semana que você vai estar conseguindo trabalhar, mas em um mês, assim, se você procurar, se você for atrás, dá sem dúvidas para encontrar alguma coisa assim. Júlia, eu queria que você contasse um pouco do intercâmbio em si, lá na ESPM. Como é que foi quando você chegou lá? Como é que a instituição te recebeu? Como é que é a estrutura que você encontrou lá? Conta um pouco como é a ESPM. Nossa, é surreal. É muita tecnologia, eles investem em muita coisa nova. Em toda a apresentação da universidade, você fica tipo assim, meu Deus, eu nunca imaginei que existisse essa matéria ou que uma faculdade pudesse trazer isso. É muita coisa diferente. Quando a gente vê um assunto entrando em alta, já tá tendo um curso lá sobre isso, sabe? Basicamente assim, é tudo muito rápido. Eles não perdem tempo para trazer um conteúdo. Tudo. Tem muita tecnologia. Eu sei que eu falei disso já algumas vezes, mas é muita tecnologia mesmo. É uma faculdade a nível internacional, assim. Tanto que quando eu cheguei lá para fazer o intercâmbio, tinham várias pessoas de outros países lá também para fazer. Tinha muita gente da Alemanha, muita gente da França, e tava todo mundo assim em choque com o tamanho da universidade e o quão completa ela é. É muito legal, assim. É uma experiência muito legal mesmo. Também do método de ensino, essa tecnologia, você está falando, ela está presente nos conteúdos. Sim. Ou ela está presente também na forma como eles dão aula? Ela está presente tanto nos conteúdos quanto na forma que eles dão aula. Eu acho que dá para eu dar alguns exemplos bem legais de atividades que eu tive dentro da sala de aula que envolviam um pouco dessa tecnologia. Por exemplo, essa matéria de jogos de empresas que eu citei. Você não administra uma empresa na teoria, você vê na prática, você tem um simulador
é uma competição entre equipes, cada um tem a sua equipe, a matéria é assim, cada um tem o seu grupo, você passa o semestre inteiro com esse grupo, e é uma competição, assim, dentro de um simulador, que o objetivo é você criar valor para sua empresa. Então, todas as atitudes que você toma no gerenciamento dessa empresa, dentro desse simulador, elas respondem no valor dessa empresa no mercado. Então, ela responde no valor, tipo, como se no valor das ações dessa empresa, sabe? No final do semestre, a empresa que tiver o maior valor ganha. Por acaso, foi a do meu grupo. E aí ganha e fica com 10 daí. E é muito legal, porque a metodologia deles é muito assim, é tudo muito na prática. Os trabalhos de inteligência artificial, você mesmo pega o seu computador, você monta uma programação e você traz a sua ideia. Eles não te fazem ficar só preso na teoria, sabe? Outro exemplo que eu posso dar também foi gestão de investimentos. Também era um simulador, a gente tinha nossa própria carteira de investimentos e era isso que o professor estava avaliando, como que a gente tomava as nossas decisões e o quanto a gente conseguiu lucrar dentro dessa carteira de investimentos. É diferente de você só aprender, você tem que investir de tal forma, ou existem esses tipos de investidor, esse é o beta, enfim, é muito diferente você vê na prática, assim, lá é muito na prática e eles trazem muito desses recursos digitais para complementar isso. Os teus professores da economia aqui na UDESC ESAG têm razão para ficar com ciúme de você lá ou não? Talvez um pouco, apesar dos professores aqui da UDESC serem ótimos e, assim, pelo menos dos de economia eu não tenho nada a reclamar, eles são, nossa, incríveis, eles são muito bons. Os professores ali da ESPM são nesse mesmo nível. Acho que São Paulo é um mercado completamente diferente, então os professores que estão lá acabam vivendo outras coisas, participam de outras coisas, não dá para comparar diretamente, mas em termos de serem atenciosos com os alunos, conversarem, estarem abertos a dúvidas, estarem abertos a questões, eu acho que os dois são equivalentes, tanto aqui economia quanto lá na ESPM é praticamente a mesma coisa. Os professores lá são muito atenciosos, inclusive com a gente que era de fora, eles sempre tentavam fazer com que a gente acompanhasse, já que quando você entra, você escolhe as matérias que você quer fazer, né? Então, não necessariamente eu vou começar o curso de administração no começo. E eu não tinha noção de nada de administração. Muitos deles, davam um passo para trás e explicavam. Esse conceito é tal e tal coisa. Tem isso e aquilo, sabe? Foram bem atenciosos mesmo. Quando as pessoas pensam em fazer intercâmbio, em geral, a primeira coisa que elas pensam é um intercâmbio fora do país. Essa tua experiência em São Paulo, você diria que é uma amostra assim, de que é possível você fazer dentro do Brasil uma experiência de intercâmbio assim, de nível internacional? Nossa, sem dúvidas. Eu ia até comentar isso. Para algumas pessoas é meio inviável você fazer um intercâmbio para fora do país. Então, ter essa opção de uma faculdade nesse nível em São Paulo, que não é uma cidade tão longe de Floripa, é muito legal. Eu acho que, inclusive para mim, eu sempre quis fazer intercâmbio para fora do país e, enfim, acabei não fazendo e abracei essa oportunidade de São Paulo. Nossa, eu acho que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque é muito diferente em vários aspectos, eu acho. Você aprende muito e São Paulo é uma cidade muito grande, maior do que várias outras cidades que a gente poderia fazer intercâmbio. E você está dentro do mercado do seu país, você tem oportunidades de estágio em São Paulo, que você pode continuar, você pode seguir sua carreira, é muito legal isso. Porque é um intercâmbio que te proporciona, acho que faz com que você consiga realmente construir a sua carreira de um jeito diferente. Eu amadureci muito quando eu fui. Júlia, a gente já está encerrando a entrevista, mas não queria terminar sem te perguntar uma coisa. Que dicas você daria para os seus colegas que estão pensando numa experiência parecida com a sua? O que você acha que seria importante eles terem em mente? O teu aprendizado, ele aumenta muito quando você sai um pouco da sua zona de conforto. Então, quando você chega num lugar desses e você faz escolhas que você não poderia fazer se você estivesse em Floripa. Escolher matérias diferentes, escolher coisas que não estão dentro da sua grade. Não ir pensando assim, tô fazendo esse semestre aqui, preciso voltar para Florianópolis e validar tudo que eu fiz aqui. Eu não validei praticamente nada. Validei 2 matérias e, para mim,
valeu muito mais do que se eu tivesse ido, pegado todas as matérias da minha grade, só que em São Paulo. Eu acho que é legal ir com essa mentalidade de procurar alguma coisa diferente, procurar algo que tá além do que a nossa faculdade oferece. E assim, aproveitar não só a universidade, aproveitar a estrutura dela e tudo que ela tá te oferecendo, sim, só que aproveitar a cidade também. São Paulo é o que eu falei, São Paulo é uma cidade imensa, é completamente diferente de Florianópolis, e a cidade mesmo te faz enxergar muita coisa que a gente não enxerga dentro de Floripa. Enfim, explorar todas as opções de carreira que a cidade oferece. Tem muita oportunidade mesmo, é muito legal. Legal, muito legal a conversa aqui com a Júlia Serpa, que é estudante de Economia da UDESC-ESAG. Ela fez intercâmbio na ESPM em São Paulo, no segundo semestre de 2019. Gostou muito, né, Júlia? E contou para nós aqui a experiência. Obrigado, então, por compartilhar a tua história aqui com a gente, Júlia. Eu que agradeço. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC-FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.